Olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou Ricardo Oliveira, terapeuta e jornalista. Hoje vamos falar sobre ansiedade, mas de um ponto de vista tradicional, um ponto de vista médico. Eu estou sempre abrindo os meus vídeos falando que a nossa abordagem, a minha, é um ponto de vista holístico. Então, diferencia desse ponto de vista clínico tradicional, correto? É a abordagem humana, aquela de você analisando o que está sentindo, sem conceituar, sem tentar encaixar isso numa caixa de crença, né? E limitando a sua visão sobre o que você está sentindo. Eu tenho um motivo, eu tenho um objetivo para estar te gerando a ter esse foco, a ver a coisa dessa forma. Meu objetivo é que você comece primeiro, mergulhar internamente, para te gerar autoconhecimento, começar a conhecer você, do porquê que você está sentindo isso, gerar em você um ponto de vista mais crítico, né? A gente precisa muito de pessoas mais críticas, que não aceitam tudo que está sendo dito e engolem sem mastigar, sem refletir, né? Seguidores, não sou eu, para quem me conhece sabe bem disso. Né? O meu objetivo é que você comece a crescer espiritualmente, comece a evoluir, amadurecer na relação você com você mesmo. Mas sentir a necessidade então da gente vir com esse ponto de vista clínico. Até mesmo para ver se tem muita diferença com o que eu estava falando. Eu não fiz faculdade de psicologia, né? Eu tenho o mesmo tempo e investimento no campo holístico. Nisso eu domino, eu entendo. Mas vai ser interessante até para mim, a gente juntos aqui olhar, né, como que a medicina olha para a ansiedade e ver se tem correlação, se é realmente o que eu vim falando, né, sobre a ansiedade a partir dessa abordagem holística. Então vamos lá. Então o que é? O que é a ansiedade? E aqui as fontes usadas foi o Hospital Israelita Albert Einstein, lá de São Paulo, e algumas outras. Tá? Então, pela definição clínica, ansiedade é preocupação intensiva, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas. Pode ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Até aí tudo bem, né? Mas vamos analisar isso sobre tudo que foi dito antes com os outros vídeos, porque aqui eu já fiquei muito tranquilo. Opa, não falei nenhuma besteira. Vamos lá, ó. Preocupação intensiva, excessiva e persistente. Lembra, né, se você não viu os meus outros vídeos, tá aí ou no YouTube, né, na playlist. E ali eu estava falando muito sobre os pensamentos repetitivos. Aqui, com essa definição, casou perfeitamente. Olha só, preocupação intensiva, excessiva e persistente. Então, basicamente, essas três colocações é o pensamento repetitivo. E lembra que então eu falava, para te gerar autoconhecimento, vamos lá, o que está gerando essa preocupação? Vamos analisar a preocupação em si. Vamos começar por aí. Você pode fazer alguma coisa, é algo que você não pode fazer nada, né? Então, o caminho está por aí, e depois até o final do vídeo, você vai entender a razão da importância de você voltar para si para entender o que está acontecendo. Porque se chega num ponto de ficar crônico, das crises serem muito fortes, você vai acabar precisando de uma ferramenta muito forte para dar conta de um problema muito forte. E essa ferramenta se chama ansiolítico, um remédio tarja preta que é complicado para o seu corpo. E até o final do vídeo eu abordo isso de uma forma muito clara para você entender a importância de olhar para essa preocupação intensiva, excessiva e persistente. Tá bom? Então até aqui tá bem. Vamos lá, vamos continuar. Então, causas comuns, né, de acordo com o Albert Einstein.
Ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. Então, eu acho, quando se coloca a causa assim, algo muito genérico, extremamente genérico. E aí coloca a causa num pote muito abstrato. Se a gente for basear nisso, né, pode ser normal, e o indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, colocando dessa forma, você mesmo já pode começar a acessar, né, se está muito, o que é essa doença subjacente? Será uma doença subjacente? Será uma questão emocional, um trauma? Que aí já não é doença, é uma coisa mental. Mas, ok, causas comuns estão estabelecidas como essa. E aí lá o senhor Google, né, coloca, hoje, né, isso é complicado, viu? Você ir no Google ali para poder fazer um diagnóstico. Isso é complicado, às vezes até sim, quando é uma coisa mais simples, mas se está complicado, se está muito forte, não vai no diagnóstico de Google, não. Mas não adianta falar, né? Drauzio Varela? O doutor Drauzio fala para não fazer isso, mas a gente faz assim mesmo, né? Então, vamos lá no senhor Google. O autotratamento seria atividade física, uma dieta saudável, sono regular. Às vezes não dá para ter sono regular, né? Exercícios de relaxamento pode ajudar a reduzir a ansiedade. Participar de um grupo de apoio também pode ajudar, mas grupo de apoio já não é mais autotratamento. Para controlar os sintomas de forma eficaz, é recomendável evitar a cafeína, álcool e nicotina. Nossa, isso aqui casou muito com o que foi dito anteriormente, né? Me deixa até feliz, assim. Porque atividade física, veja bem, quando você está com esse pensamento repetitivo, ele pode estar ligado ao futuro ou ao passado. Mas se ele está ligado ao passado, é interessante essa questão dentro do que é o funcionamento do nosso corpo, né? Todas as emoções, o nosso hipotálamo, neurociência, hein, produz uma proteína relativa àquela emoção. Então vai ter ali no prazer dopamina, serotonina, da excitação, adrenalina e todas essas várias, não sou um bioquímico. Mas vai ter uma molécula para raiva, tristeza, vitimização, luxúria, sexo, prazer, alegria, para cada uma. E se a gente está falando de questões químicas, isso vicia, né? Química vicia, isso a gente sabe, né? Então você também pode se viciar em estados emocionais, como já nos mostrou o documentário Quem Somos Nós, de 2004. Ali, naquele filme, né, eles já estavam demonstrando isso através da festa, aquele momento da festa que a fotógrafa chega para poder fotografar, e vai mostrando os padrões emocionais que as pessoas estão agarradas, que estão viciadas. Então aí tem ali a organizadora da festa, que está acostumada a mandar controle, e ali na festa ela continua, isso aqui não deveria estar assim, eu não pedi esse lençol para as mesas, não foi essa flor que eu escolhi. Se nós podemos nos viciar em estados emocionais, também viciamos em hábitos bons, por exemplo, leitura, atividade física, elas também vão gerar enzimas, proteínas para o nosso corpo. Só que essas proteínas elas não são tão negativas quanto as outras dos sentimentos negativos. Elas, pelo contrário, são positivas, equilibram o corpo. E aí é interessante eles colocarem aqui o autotratamento como atividade física. Então, imagina, você está habituado a sempre voltar a sua atenção pelo pensamento para uma situação. E aí aquilo vem, já falei isso muito. E acaba se tornando um hábito e um vício. Aí você encontra uma pessoa, e aí, como é que você tá? Senta aí que eu vou te contar minha vida. Nossa, você não sabe. E aí, enquanto eu tô contando tudo aquilo que já aconteceu, que não existe mais, só está registrado na memória.
O presente maravilhoso está aqui, ó. O presente é o maior dos presentes. Mas eu estou trazendo toda aquela emoção pesada por aqui e agora de novo. E isso torna um hábito. E é por isso que eu acho tão interessante eles colocarem no autotratamento atividade física, porque você está criando um novo hábito. E está fazendo todo o carrossel do sangue e desse sistema corpo humano girar, movimentar. Então a atividade física é excelente com uma indicação para tratar a ansiedade. Uma dieta saudável, que aí também nós estamos falando do giro dessa máquina. Sono regular, o que eu acho que não é tão fácil colocar isso como autotratamento, porque se eu estou sofrendo de insônia, eu quero ter um sono regular, mas eu não consigo, não estou conseguindo. Então eu acho que para chegar no sono regular tem que ter uma explicação ainda, né? Tem que ter uma ajuda ainda para você entender o que está acontecendo e do porquê que é importante você colocar novos hábitos. E aí um desses novos hábitos, né, no caso de uma insônia, por exemplo, para você chegar ao sono regular, você tem que ter toda uma preparação durante o seu dia, para na hora que chegar no final do dia, o seu corpo está apto a dormir. Né? Eu falei isso no último vídeo sobre nos 7 sintomas e causas da ansiedade, a questão da insônia e o corpo está em estado de alerta por causa desse pensamento. Então, se eu estou em estado de alerta, eu não vou dormir. Né? Mas o sono regular vai ajudar com a ansiedade. Exercícios de relaxamento pode ajudar a reduzir. Aí, exercício de relaxamento é sempre aquela grande indicação que é o yoga. O yoga é maravilhoso, ele é perfeito. Dentro de eu fiz yoga integral por 1 ano. E aí tinha a prática dos asanas, que são as posturas, e depois tinha eu não lembro o nome em sânscrito, que é a hora do relaxamento. O relaxamento. Só que eu esqueci o nome em sânscrito, que você deita, depois da atividade física, sente todo aquele esforço bioquímico que foi acontecendo no seu corpo, mas relaxado. Então você vai somatizando aquele benefício para o seu corpo. Yoga é perfeito contra a ansiedade. Eu recomendo muito. E aí eles ainda colocam que é recomendável evitar cafeína, álcool e nicotina. A cafeína e a nicotina são substâncias que viciam. Né? O alcatrão, o tabaco, a cafeína do café, muitas vezes são aqueles subterfúgios que, né, de novo, se você não assistiu meus vídeos, assiste aí. Eu estou falando tudo sobre, de uma forma muito mais humana em relação a isso, porque eu estou com um problema, não estou sabendo lidar. Aquilo traz todos aqueles efeitos físicos. Aqui eu ainda vou falar dos efeitos físicos, né, que é a sudorese na mão, tremedeira, essa inquietação, não consigo me lidar bem com elas. O que eu faço? Vou lá, nicotina. Né? Eu me ocupo, estou tentando me ocupar para não ter que lidar com isso. E aí vai a bola de neve, Então, claro, né, essas coisas que viciam e que lá dentro do seu ser tem uma recompensa, né? O cigarro gera um certo relaxamento na hora que você está colocando a fumaça para dentro. O álcool também entorpece a consciência. Então essas são fugas. Né? Claro que vai ser recomendável você evitar, mas por quê? Aí vem a abordagem holística, né? Porque eu provavelmente estou evitando de lidar com isso. Então é óbvio, né, que a abordagem médica procure uma assistência médica quando, né, você tem, e aí eu concordo 100%, pensamentos suicidas, incapacidade de trabalhar ou realizar atividades do dia a dia. Marque uma consulta com o médico quando você tem incapacidade de trabalhar ou manter relacionamentos, abuso de álcool, outras substâncias ou uma sensação de tristeza e desânimo. Olha, se chegou a esse ponto, você realmente precisa de ajuda. O que eu estou fazendo com esses vídeos, principalmente, é evitar que você chegue a esse ponto. Se você já chegou a esse ponto, me procura. Entra no meu site e a gente marca uma sessão individual, ou então procura o seu profissional de confiança. Se está nesse ponto, você precisa de ajuda e o quanto mais rápido
melhor. E eu vou explicar até o final do vídeo o porquê disso, que é importante, tá? Não ignorar. Mas o que eu estou gerando, né, com essa informação é que você não chegue a ter que precisar de uma ajuda médica profissional. Pensamentos suicidas, né, a coisa já chegou, você ignorou isso por tanto tempo que está no extremo. Então, por mais que eu, por exemplo, trabalhe com terapias alternativas e sei que funciona, tem certas coisas que a gente precisa seguir a medicina tradicional. Ela não tem, ela é empírica, então ela não tem essa abordagem espiritual, e eu acho isso complicado, porque o mundo é também espiritual. O mundo é racional e intuitivo, é da natureza desse mundo. Então, a gente tem sol masculino, ação irradia. A gente tem feminino, que é intuição, nutrição e reflete, né? A lua reflete a luz do sol. Então, o tempo todo a gente está num universo dual, masculino e feminino, homem e mulher, rico e pobre, alto e baixo. É a natureza desse mundo. Então, se é um mundo de dualidade, tem o planeta também, né, que tem o mundo oriental e ocidental. O ocidental é racional, tempo é dinheiro, tecnologia, e aí a gente vai para o oriental, aí temos ali intuição, meditação, até nos hemisférios do planeta a gente tem essa diferenciação clara. Aí vem a dualidade aqui no cérebro, né? Um lado racional, ativo, cognitivo, o outro abstrato, intuitivo, feminino. Então, quando a medicina vem com essa abordagem empírica, racional, ela está deixando de lado algo muito importante, que é o espiritual. Por isso que muitas vezes a gente chega no médico, ele não sabe dizer o que a gente tem. Porque todo aquele sisteminha que ele viu na faculdade, é impossível você acessar o ser humano com isso. O ser humano é muito vasto. Então, quita do médico também a parte intuitiva, uma abordagem mais humana, né? Fica uma coisa mais linha de montagem. Só que chega num ponto que aí não podemos negar, a medicina é muito antiga, veio lá do Egito, Hermes Trismegisto, que já era um iniciado. Então, tem certas questões que a medicina é excelente, principalmente para cortar, costurar, extrair, para isso ela é o concurso. Mas para outras questões, e aí a gente não tem como fugir disso com a ansiedade. A ansiedade é uma questão mais abstrata e única, adaptada à sua experiência de vida. Então cada um vai ter a sua razão, a sua causa. O que pode ser uma causa de ansiedade ou uma síndrome de ataques de ansiedade para uma pessoa, para outra ela pode até achar estranho. Como assim? Você tem por causa disso? Isso para mim é tão normal. Pois é, o ser humano é diferente. Então, se você chegou a ter pensamentos suicidas, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo sair da cama, está tendo abuso de substâncias químicas, muita tristeza e desânimo, é a hora de procurar um profissional, tá bom? E aí eu venho com essa questão, né? E você pode perguntar, putz, será que eu estou com ansiedade a esse ponto, né? Normalmente se faz um teste, assim, tá? Eu vou passar para vocês o teste de psicólogos que normalmente avaliam isso. E aí, não é um teste clínico, tá? É uma coisa para você ter uma referência. Eu vou te fazer 8 perguntas, eu vou colocar aqui 8 perguntas, e aí você coloca sim ou não. Vamos lá. Sentiu-se nervoso, ansioso ou no limite nos últimos tempos? Sentiu que ficava cansado facilmente? Não vale se você teve Covid. Teve dificuldade em adormecer ou permanecer a dormir? A questão do pensamento repetitivo, né?
Teve dificuldade em parar de se sentir preocupado? Ah, essa é interessante. Não está conseguindo parar isso? Teve dificuldade em se relaxar? Sim ou não? Sentiu-se tão preocupado que foi difícil ficar parado? Né, o comichão interno? Sentiu-se facilmente irritável ou chateado nos últimos tempos? E por último, sentiu medo, como se algo muito mal, muito ruim fosse acontecer? Com essas perguntas, dependendo da sua quantidade de sim, né, mais de 50%, já é uma questão para você procurar algo, fazer algo. Tá? Recomendo você ver todos esses vídeos que eu estou colocando para as pessoas justamente para ajudar nesse sentido, para você conseguir se ajudar sem ter que ir ainda para uma questão médica. Assistiu esses vídeos, fez as sugestões que eu tomei e não melhorou, é um caso bem importante de você procurar uma ajuda profissional. Acredito que a maioria das pessoas seguindo essas orientações, a grande maioria, vai superar a ansiedade. É para isso que eu estou aqui. São anos e anos e anos lidando com a minha em primeiro lugar. A minha inquietação. Por isso que hoje eu estou falando disso. Agora, se você assistiu todos esses vídeos, fez as práticas e não ajudou, é bem o caso clássico de procurar uma ajuda profissional. E aí, né, a resposta do teste, veja bem. Por isso, se já experimentou formas naturais de aliviar o estresse, olha que interessante, eles falaram o que eu acabei de falar, como participar de atividades de lazer ou usar chás relaxantes, o melhor é consultar um psicólogo. Esse profissional pode ajudar a encontrar técnicas mais eficazes para aliviar o estresse e evitar as crises de ansiedade. Em alguns casos, pode ser indicado iniciar o tratamento com ansiolítico, que são remédios que diminuem a ansiedade em poucos minutos. Aí a gente chega no ponto que eu estou falando desde o início do vídeo. E é isso que eu quero evitar de você chegar a esse ponto. Se está muito difícil, é importante essa ferramenta, o ansiolítico, o remedinho. Mas é bom evitar o máximo possível. Aí com terapias alternativas, com práticas relaxantes, porque esse remedinho, ele é complicado. Ele ajuda? Ajuda. Eu mesmo já derivei pacientes meus para psicólogos tradicionais e para tomar o remédio. Alguns, inclusive, já chegam assim, Ricardo, eu tomo esse remédio, eu não quero tomar mais. Aí eu falo, calma, não tira de uma vez, vamos fazer alguns tratamentos alternativos, e aí você vai tirando aos poucos, porque é complicado. É uma ferramenta, é útil, e como tá explícito aqui, resolve a ansiedade em poucos minutos, mas os efeitos colaterais... Então vamos lá, olha só. Olha isso que eu vou colocar para você agora. Um estudo publicado no jornal científico British Medical Journal em 2014 levantou questões polêmicas acerca do uso crônico das medicações benzodiazepínicos utilizados no tratamento da ansiedade e insônia, conhecidos como clonazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam e lorazepam, todos esses PANs. Neste estudo, a médica Sophie Billiot de Gage informou existir uma correlação entre o uso de tais medicamentos e o risco aumentado para a doença de Alzheimer. A amostra estudada, cerca de 1.700 casos, da pesquisa mostrou que quem fez o uso da droga por um período superior a 3 meses, mas inferior a 180 dias, teve risco aumentado de desenvolver Alzheimer em 32%. Quando o período de uso do benzodiazepínico passava de 6 meses, o risco chegou a 82%. 82% é muito. E isso aqui para mim, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para falar da questão médica, isso aqui para mim gerou um alerta, porque olha, eu tenho muita curiosidade sobre o Alzheimer, porque é uma doença relativamente nova.
Não é algo que a gente está acostumado, que as pessoas têm. Isso é um mal da nossa civilização moderna. E fazer essa correlação com ansiolítico faz todo sentido, porque o que é uma droga? O que é o remédio? É uma química, né, um tabletinho de química que vai entrar no seu corpo e vai forçar o seu cérebro a tomar certas atitudes que ele não estava conseguindo sozinho. Então, vai lá e relaxa, sabe? Relaxa e dorme. Né? Você está todo tenso, cheio de problema na cabeça, pensamento repetitivo. Você toma droga e ela te deixa lesado. Ela te lesa o cérebro. E esse estudo mostra que a longo prazo isso vai prejudicar a sua memória. A ligação que eu faço é o seguinte: eu tenho uma questão que eu não quero olhar, mas ela é real, ela faz parte da minha vida, ela é o que eu sou, mas por algum motivo, dentro de mim, eu não quero olhar para isso. Se eu pudesse, eu esquecia. Então, num dos vídeos que eu gravei, eu falo daquela questão de eu ter uma caminhada muito importante para fazer, muito longa, e no início da caminhada entra uma pedra no meu sapato. E para mim ela é muito importante chegar ao destino, essa caminhada, então eu não quero parar por nada, nem para tirar essa pedra no sapato. Então veja bem, eu estou me induzindo, é uma coisa que eu falo para mim, eu não quero parar, eu quero continuar. Sendo que parar para tirar a pedra seria alguns segundos, mas eu não quero. E aí eu vou caminhando com a pedra no sapato, aquilo ali começa a machucar, né? Eu já falei isso. E aí chega um ponto que a perna fica quase inutilizada, aí eu vou ter que usar a outra, e aí a outra vai ficar sobrecarregada, e aí o sistema todo para. Então vamos olhar aqui para a ansiedade e o Alzheimer. Eu tenho um problema que eu não quero ver, eu preciso continuar andando, isso aqui faz parte da minha vida, mas eu estou ignorando, e aí eu começo a tomar o remédio. Vai chegar um ponto que essa é a informação que eu estou mandando para o meu corpo. Eu não quero lidar com isso, e qualquer coisa que me faça caminhar, mesmo que dopado, eu vou usar. E aí vai chegar ao longo prazo, a ordem está sendo acatada. Você não quer lembrar, então vamos estragar, vamos diminuir a função memória. Você não quer lembrar? Diminuir a função memória. Por fim, com essa questão, eu trago a questão do ansiolítico, da tarja preta, porque eu não quero que você chegue nesse ponto. E como não chegar a esse ponto? Olhando e sentindo então o que está acontecendo com você. Entende por que da minha abordagem humana? Se eu sento, né, se você senta num consultório para o médico avaliar o que você está passando na caderneta dele, do que é o que não é, nós não estamos tentando entender realmente o que está acontecendo com você e do porquê que você está passando por isso. Isso pode ser o grande momento da sua vida. Acessar isso. E é o que o corpo está querendo dizer. No momento que você está ansioso, né, o corpo está te mandando uma mensagem, é um sinal. Peraí, olha aqui, eu não estou lidando bem com isso. Por favor, vamos conversar. Não, vamos, a gente precisa ir. E aí ele vai assim mesmo e começa a pifar. Então, o autoconhecimento, ele te ajuda a entender o que está acontecendo. Ele torna o seu corpo um parceiro ao invés de um inimigo e te traz maturidade espiritual. Por quê? Você começa a entender que isso aqui responde a você, acompanha você. E o que a nossa sociedade moderna tem hoje é uma questão de entregar o nosso poder pessoal para alguém, em vários campos da civilização, da sociedade. Então, administração pública, isso dá tanta dor de cabeça, vamos entregar isso para o político e o político resolve. Sua saúde, mas tanta coisa que eu tenho que fazer, vamos entregar isso para o médico, então o médico vai falar o que eu tenho e eu vou seguir o que ele está falando. Então, é meio assim
a nossa sociedade. A educação infantil. Sentar para o meu filho ensinar ele a escrever, vamos entregar isso para o professor e o sistema educacional faz o que tiver que fazer. O meu objetivo sempre foi trazer autoconhecimento para você, para gerar empoderamento, para te dar poder, empoderamento, te dar poder. Então, você consegue alcançar suas respostas por si, você consegue administrar a sua própria vida, ser o senhor de si mesmo. E não entregar o seu poder pessoal para qualquer um. Não que o médico seja qualquer um, mas entende? Você começar, até mesmo para na hora de chegar com o médico, poder dialogar com ele, não ficar numa situação totalmente passiva. Eu falo isso de um lugar muito honesto, gente. Eu já tratei muitas pessoas com questões incuráveis. Lá no YouTube, nos depoimentos, tem depoimentos de pessoas que tinham lúpus, hérnia de disco. Então, o lúpus, a informação que a pessoa recebe do médico é, olha, você tem isso aqui pro resto da sua vida, você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Hérnia de disco, olha, você tem isso aqui, a gente não tem o que fazer, a única questão é uma intervenção cirúrgica, abrir e arrancar fora. E nesses dois casos, as pessoas se curaram. E aí? Te garanto que elas respeitam toda a medicina tradicional, mas elas tentaram, assumiram, não, eu quero tentar algo diferente, eu estou assumindo isso. Eu quero tentar por mim. E aí a vida, dentro do que eu sempre falo, que nós estamos criando nossa própria realidade, que isso não é holístico, abstrato, isso é a visão hoje do novo paradigma científico. Essas pessoas falam, não, eu quero tentar porque eu acho possível. Por mais que o médico está falando que não tem jeito, e pode ser que se eu tivesse, do ponto de vista dele, eu diria também. Mas eu quero tentar. E aí, elas conseguiram. Então, a minha vontade aqui, o meu desejo é que toda essa informação que está sendo transmitida te ajude a não chegar num ponto de um pensamento suicida, de ter que tomar um ansiolítico que causa muito mal, mas que pode ser necessário em casos extremos. Então, seguindo essas orientações, você vai resolver isso. Você vai superar. E ganha de brinde autoconhecimento. Então, começa a se conhecer muito mais dos seus gostos, talvez de coisas que você está aturando por algum motivo, mas que está te fazendo muito mal. Autoconhecimento. E aí vem toda uma jornada que coloca a sua vida no prumo de novo. A questão da ansiedade, quando chega a estar muito forte, é isso. Você está fora do seu prumo, fora do que você veio fazer nesse mundo. Talvez as suas habilidades que você carrega, que você foi feito para isso, estão sendo subutilizadas. Você é um esportista, tem um corpo muito atlético, mas está trabalhando atrás de uma mesa 8 horas por dia. Com o tempo, vai vindo toda uma sensação de inutilidade, e aí pode, com o tempo, começar a gerar crises de ansiedade, e aí com o tempo você perde o tesão da vida. Mas, se antes disso você já começa a olhar, peraí, o que está acontecendo comigo? O que eu realmente quero? O que está por trás dessa raiva? Raiva de quem? Tristeza por quê? Aí não chega num ponto desse, com absoluta certeza. Então aqui encerramos o vídeo com essa visão, estudando, né, eu e você, o que é então a abordagem tradicional da ansiedade, fazendo algumas pinceladas sobre tudo que já foi dito. E se você não viu os outros vídeos que eu já postei sobre o tema ansiedade, olha aí na playlist aqui do YouTube ou na nossa fanpage aí no Facebook, você vai ver que tem muito material e que pode te ajudar muito a não chegar numa questão extrema de tomar um ansiolítico. Pelo contrário, pode ser um grande passo na sua vida, um fechamento de ciclo, eu sou ansioso, eu tenho que conviver com isso, para um novo ciclo onde eu começo a assumir as rédeas da minha vida. Eu começo a entender esse processo que é estar vivo nesse mundo, que não é fácil, é bem complexo. Então, vamos junto aí, aprendendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.